Olá, bem-vindos à última prática da disciplina de técnica dietética. Hoje iremos apresentar a prática de açúcares doces. O grupo é composto por Bianca Micaela, Josialma Jenny e Finauari Lopes. Os experimentos que serão realizados e mostrados hoje foram ponto de fusão do açúcar demerara, doce de maçã e docinhos de festa. Vamos iniciar abordando um pouco sobre o ponto de fusão do açúcar demerara. Para essa prática, foram utilizados os seguintes ingredientes e utensílios e equipamentos: 100 gramas de açúcar demerara, balança, uma xícara, prato, papel alumínio e manteiga. Primeiro foram pesados 100 gramas de açúcar para poder ser o nosso valor para poder transformar na caramelização. Depois, em um prato, ele foi forrado com papel alumínio e depois untado com manteiga. As 100 gramas de açúcar demerara foram transferidas para uma panela funda para poder levar à cocção. Aqui a gente vai observar as 3 fases do açúcar, que foi a questão da sua gelatização, a questão da sua caramelização, mediante ao tempo no fogo. Primeiro vocês visualizam aqui o açúcar, ele quase inteiro, né? Ele ainda em forma de cristais. Ele, à medida que vai passando mais tempo no fogo, à medida que a panela vai sendo aquecida, vocês já percebem que ele já começa a derreter, já começa a apresentar uma substância liguenta. Aqui, depois de algum tempinho a mais, ele já começa a ficar pastoso, já começa a se desmanchar e a terminar se dissolvendo. E por fim, depois de 3 minutos e 45 segundos, a gente percebe a sua total diluição, ou seja, a sua total caramelização. Aqui é finalizado, depois que ele entrou no seu ponto de fusão, ele foi transferido para o prato forrado com papel alumínio e untado. Percebemos a sua textura pastosa e a sua textura gelatinosa. Aqui, ele no inicial tiver 100 gramas. No final, depois de caramelizado, ele passou a pesar 84 gramas, então a gente percebe uma redução do valor dele inicial. Sua cor, a gente percebe que é uma cor bem escura, caramelo, bem quase para o marrom. Isso por conta da cor inicial do açúcar. Geralmente o açúcar cristal ele fica uma cor bem mais clara, mas como o demerara em seu estado inicial ele já é escuro, o processo não enzimático de escurecimento ele vai terminar intensificando essa cor escura. A transparência é zero, devido à explicação anterior, ele não apresentou nenhum tipo de transparência, então ele ficou totalmente escurecido. A doçura dele da escala hedônica foi 3, ele no final teve um sabor um pouco amargo, e o sabor marcante dele era um pouquinho doce no início, mas no final ele apresentou características amargas. Acredito que devido ao tempo de cocção pode ter passado um pouquinho, então com isso o sabor característico dele terminou sendo um amargo. Aqui a gente percebe as 3 fases dele, a inicial, a intermediária e a final. Na inicial, a gente percebe que ele está super pastoso, super no seu estado líquido. Então, no início, assim que ele é tirado do fogo, ele ainda tem uma consistência muito líquida. Mas a partir do momento em que não é adicionado nenhum tipo de corante, nenhum tipo de substância artificial que vai terminar colocando essa pastosidade por mais tempo, à medida que vai passando, a gente percebe que ele vai perdendo essa consistência caramelo, ele vai perdendo essa consistência líquida. Então, aqui você já percebe que ele vai ficando um pouco mais endurecido. E aqui, ao final, a gente percebe que ele já vai estar totalmente endurecido. Ele já vai estar saindo do estado pastoso e líquido e indo para um estado totalmente endurecido. Por isso que é recomendado que ao final da caramelização você utilize ele imediatamente. Se for para uma cobertura, se for para uma preparação, o ideal é após o caramelo sair do fogo, ele ir direto para a preparação, para assim você não perder essa característica dele caramelística, essa característica dele super pastosa e super característica do caramelo. Bom, em relação ao doce de maçã, nesse doce de maçã
foi utilizado duas maçãs verdes, açúcar cristal, porque não tinha açúcar refinado, mas nós utilizamos o açúcar cristal. E aí utilizamos água, um copo medidor, balança, tábua de cortar carne para fazer, para conseguir picar as maçãs, faca, vasilhas, uma peneira e uma panela de tamanho médio. Bom, como vocês podem ver no vídeo aqui de passo a passo, primeiro, com auxílio da faca e de uma tábua, foi picada essa maçã. E aí, bem mesmo sem muito critério. E aí foi removido apenas as sementes, não foi removido o miolo. Foi picado tanto a casca como o conteúdo mesmo da maçã e o miolo. E aí foi feito isso com a primeira maçã e ele picou, né, toda a maçã e também a segunda maçã e passou para essa vasilha. Bom, depois a gente pegou uma panela, né, de tamanho médio e adicionou 500 ml de água. Primeiro 350, depois 150, porque era o limite do copo medidor. E aí, antes do ponto de ebulição dessa água, adicionou-se as maçãs. E aí, esperou-se 25 minutos, né, nessa temperatura média. E aí, depois disso, esse conteúdo todo foi peneirado. Era necessário coar, né, mas na ausência de coador, a gente só peneirou. Bom, após fazer, após peneirar, né, e separar esse resíduo, nós aproveitamos apenas o resíduo da maçã. E ele pesou aproximadamente 150 gramas. E aí, o conteúdo de açúcar era metade do resíduo da maçã, que nesse caso aí foi por volta de 70 a 74 gramas. Bom, juntou-se, né, o conteúdo, o resíduo da maçã com o açúcar, e em fogo brando, foi mexendo essa mistura até tornar até que esse conteúdo ele se desprendesse do fundo da panela e obtivesse essa cor amarelo mais brilhante. Bom, em seguida, né, apagamos o fogo, esperamos esfriar um pouco e realizamos a pesagem. E a porção dele foi estimada em aproximadamente 29 gramas, mas ele rendeu no total 118 gramas. Então, resultou aí em 4 porções finais. Em seguida, a gente pode ver aí, né, que foi feito o teste de aceitabilidade. A pessoa que provou disse que a cor, o sabor, o odor e a textura estavam boas. No entanto, em relação à textura, a pessoa que experimentou, ela disse que o fato de estar presente cascas da maçã foi uma questão que não entrou tanto nos padrões de aceitabilidade dela. Mas aí é uma questão de gosto, né? Tem gente que realmente não consegue comer nem in natura as cascas da maçã. Mas no doce, como foi utilizado tudo, né? A pessoa disse que por conta da casca não gostou tanto da textura e deu nota 4 no final de aceitabilidade geral. E aí esse foi o resultado, ficou um doce bem consistente, mas ficou um sabor muito gostoso. Bom, em relação à maçã, né, a gente pode falar um pouco que o primeiro objetivo da maçã no Brasil, o plantio, né, era para consumo in natura, mas hoje ela apresenta uma perspectiva bem favorável também para exportação, pode ser utilizada para realização de sucos concentrados, mas também é aproveitada na elaboração de cidras, de vinagre, destilado, e também utilizada a extração da pectina, né, que é muito utilizado aí na formação de géis, na produção de geleias e de várias outras preparações. E aí, as frutas muito verdes, né, elas podem apresentar essa deficiência de açúcar e também de pectina, né, e pode desenvolver uma cor que não é tão esperada no final. Então, nós utilizamos aí a maçã verde e nós obtivemos esse resultado. Agora, com relação aos docinhos de festa, foi proposto um desafio pela professora da disciplina e o docinho escolhido para o nosso grupo foi o docinho de chuva. Os ingredientes foram 200 gramas de leite condensado, 82 gramas,
gramas de creme de leite, 61 gramas de doce de leite, 13 gramas de margarina e 2 gramas de canela em pó. Eles foram pesados, né, e obtidos o peso líquido, porque não foi utilizado toda a porção, né, que a gente compra no mercado. Eles foram colocados numa panela pequena e foram misturados antes de ir ao fogo, né, a fim de obter uma mistura homogênea e espalhar toda a margarina para poder ele ser cozido de forma correta. Posteriormente, ele foi colocado num fogo médio, né? E aí foi mexendo sem parar, né? Porque o docinho, quando a gente vai fazer e para de mexer com o auxílio da colher, ele acaba grudando, aí queima, e aí forma uns pedacinhos, né? Que não é legal ao paladar, que fica endurecido. Depois de chegar ao ponto que os confeiteiros chamam de Moisés, que quando a gente passa a colher assim, e aí abre e demora a voltar, podemos dizer assim, foi desligado o fogo e colocada a preparação num prato. Depois esse prato ele foi coberto, né, com um papel filme para poder não criar uma películazinha em cima e interferir na hora de enrolar, né, os docinhos. E aí isso foi colocado para esfriar em temperatura ambiente por cerca de 20 minutos e dar, né, uma consistência legal para enrolar direitinho. Em um outro prato foi misturado 2 colheres de sopa de açúcar e 1 colher de sopa rasa de canela em pó para poder enrolar os docinhos. Essa preparação de açúcar e canela foi mais ou menos 75 gramas. O rendimento total dos docinhos foi 273 gramas. O tempo de pré-preparo foi 5 minutos, que foi o tempo de misturar tudo direitinho antes de ir ao fogo, e o tempo de preparo foi 20 minutos. Sem contar com os 20 minutos para esfriar. Então, foi de tempo de preparo 20 minutos e tempo posterior mais 20 minutos. Totalizamos 45 minutos total para você preparar o docinho. Aí, ao final, rendeu 13 docinhos, sendo cada porção de 21 gramas. 21 gramas. Aí, na tabela de aceitabilidade proposta no protocolo de práticas, o docinho de churros conseguiu uma cor, né, por aceitabilidade 5, sabor 5, odor 5, textura 5 e aceitabilidade geral 5 também. Diferente do docinho de leite em pó, que apresentou cor 5 também, só que o sabor foi dado uma nota de 4,5, o odor 5, textura 5 e aceitabilidade geral de 4,87. Só que foi feito por outro grupo, né? Então foi só uma medida de comparação. E agora, em relação à prática de óleos e gorduras, pelo grupo, né? Bianca, Nawali e Josielma, a prática desenvolvida foi a determinação do ponto de fumaça da manteiga. Foram pesados 100 gramas de manteiga, segundo aqueles métodos de pesagem que a gente já sabe, né, no início da disciplina, que foi para colocado com a ajuda de uma colher e compactado para não formar bolhas. Depois ele foi colocado em uma panela e levado ao fogo numa temperatura alta. Quando começou a liberar a fumaça, foi marcado o tempo. Só que o que é importante entender que a manteiga, ela queima antes de obter o ponto de fumaça, antes de entrar no ponto de fumaça. E aí ela acaba ficando escura, né? Vai queimando e vai formando os resíduos ao final. Vocês podem ver até aqui pela terceira imagem que você vê uma parte escura, amarronzada ali, que já está indicando. Ela não tinha entrado no ponto de fumaça, mas ela já estava queimando. E aí, pela imagem do próximo slide, agora, vocês vão ver que ela ficou com uma coloração bem escura, o odor foi bem forte. Esse ponto de fumaça, ele corresponde a uma faixa de temperatura em que vai ocorrer uma decomposição desse óleo ou gordura, né, no caso. E aí, quando esses óleos eles atingem essa temperatura esperada, formam uma fumaça branca e densa, deixando um odor bem forte, e aí vai determinar se pode ser usado ou não para fritura. Como vocês viram,
a manteiga ela queimou antes de entrar no ponto de fumaça. Então, esses 4 minutos que está colocado na tabela foi só o tempo de queima dela. Na verdade, ele nem entrou num ponto de fumaça propriamente dito. E quando isso acontece, a gente pode dizer, né, pode dizer e concluir ao final que a manteiga ela não pode ser usada em fritura. E muito menos ser usada e depois usada novamente, né? E aí, em relação aos outros, como o óleo de soja, o tempo foi de 5 minutos para o ponto de fumaça. O óleo de milho não teve dados. Azeite de oliva, 4 minutos. Margarina também não teve dados. A manteiga foi. Esse 4 minutos foi em relação à queima, porque queimou antes de entrar no ponto de fumaça. Então, seria um tempo de fumaça zero. E a gordura hidrogenada também não teve dados na pesquisa. Então, entre eles, esses 3 óleos, né, e gorduras que foram feitos, apenas o óleo de soja apresentou a maior resistência ao ponto de fumaça. Essa foi a nossa prática, né, desenvolvida, a última prática da disciplina. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo e dos anteriores, que tenham aprendido também com a preparação, mesmo que vocês não tenham feito elas, mas que vocês tenham entendido a metodologia que a gente usou e os objetivos, no caso, que a gente tem atingido da disciplina.